Feche os olhos e imagine o som do fim do mundo. Não era um fim silencioso. Era feito de bronze colidindo contra ferro, de madeira estalando sob o fogo, e do grito coletivo de uma cidade que sabia que seus muros estavam prestes a ceder. Cidade de Aetelgar estava sitiada há 3 meses. Naquela noite, o exército invasor lançava sua ofensiva final. O céu noturno não era escuro. Pulsava em tons de laranja e vermelho, refletindo os incêndios que consumiam os bairros baixos. O ar era espesso com um cheiro de alcatrão e medo. No centro desse vórtice de destruição, havia uma estrutura de pedra antiga, usada como hospital improvisado. E dentro dele, no centro de uma sala iluminada por tochas trêmulas, estava Silas. Silas não era um guerreiro de espada e escudo. Ele era um cirurgião, um homem de meia idade, com mãos que já haviam visto mais sangue do que qualquer soldado no campo de batalha. Ao seu redor, o caos reinava. Assistentes corriam, derrubando bacias de água. Feridos chegavam em ondas, trazidos em macas improvisadas. Seus gemidos se misturando ao estrondo das catapultas que bombardeavam as muralhas externas. A cada novo estrondo, a poeira caía do teto, cobrindo os instrumentos médicos. O pânico era um contágio, saltando de rosto em rosto. Os olhos dos homens estavam arregalados. Suas respirações eram curtas e desesperadas. Eles olhavam para as portas, esperando que a qualquer momento os invasores as arrombassem. Mas os olhos de Silas estavam focados em apenas uma coisa: a artéria pulsante no braço de um jovem rapaz deitado na mesa à sua frente. O rapaz não podia ter mais de 16 anos. Estava pálido. A vida esvendou-se rapidamente pelo corte profundo. Feito por uma lança, Silas movia-se em um tempo diferente do resto do mundo. Enquanto lá fora tudo era pressa e violência, seus gestos eram econômicos e precisos. Ele não corria. Ele deslizava. Ele sentiu a vibração do chão quando uma torre de guarda próxima desabou. O estrondo foi ensurdecedor. Os assistentes se encolheram, cobrindo as cabeças. Paralisados pelo terror de que o próprio teto do hospital desabasse sobre eles, Silas não se encolheu. Ele nem sequer piscou. Sua mão, segurando uma pequena pinça de metal, não tremeu nem 1 milímetro. Em sua mente não havia espaço para e se não havia a imagem dos invasores entrando, não havia o lamento pelo destino da cidade, não havia o medo da própria morte. Tudo isso eram ruídos externos. Sua mente havia se tornado uma fortaleza. Ele havia passado anos construindo muros internos, tijolo por tijolo. Através da disciplina da razão, ele via o caos, ouvia os gritos, sentia o cheiro da fumaça. Ele não negava a realidade, mas ele não permitia que a realidade invadisse o santuário de sua vontade. Ele olhou para o ferimento. Sua mente não disse: "É horrível, vamos morrer." Sua mente catalogou: vaso sanguíneo rompido, pressão caindo, necessário pinçar, depois suturar. Tempo estimado: 4 minutos. Era uma equação. E equações não sentem medo. Ele começou a trabalhar. O fio da sutura era fino como um cabelo. Passá-lo pela carne exigia uma delicadeza que parecia impossível naquele ambiente. Era como tentar fazer um bordado no convés de um navio durante um furacão. Um grito particularmente alto veio da entrada. Alguém gritou que o portão principal havia sido rompido. O pânico na sala atingiu um novo pico. Uma assistente, tomado pelo terror, largou a tocha que segurava, mergulhando metade da sala na penumbra. Silas apenas suspirou. Um som curto e controlado. Sem desviar os olhos da ferida, ele estendeu a mão livre, pegou a tocha do chão antes que ela incendiasse a palha e a recolocou no suporte. Se você está gostando de acompanhar, não esqueça de seguir o canal, curtir o vídeo e fazer um comentário para agregar para o nosso desenvolvimento pessoal. Em seguida, voltou ao ponto que estava dando. Um ponto perfeito, simétrico. O jovem na mesa abriu os olhos turvos, olhando para o cirurgião. No meio daquele inferno, o rapaz encontrou algo que não esperava. Um rosto de absoluta serenidade. Não era indiferença fria, era uma calma sólida, uma âncora no meio da tempestade.
Ao ver a firmeza nos olhos de Silas, a respiração do rapaz antes irregular acalmou-se um pouco. Silas terminou o último nó. O sangramento parou. Ele limpou a área com uma esponja úmida. Ele pousou os instrumentos na bandeja de metal com um tilintar suave, que por um segundo pareceu mais alto que a guerra lá fora. Ele olhou para o trabalho concluído. Não sentiu orgulho, nem alívio, apenas a constatação de que a tarefa necessária havia sido cumprida. O resultado, agora, pertencia ao destino. Se o rapaz viveria ou morreria nas próximas horas, se a cidade cairia ou resistiria, não estava mais sob o controle de suas mãos. Silas caminhou até uma bacia de água para lavar o sangue dos dedos. A água estava fria. Ele sentiu a temperatura na pele, focando apenas nessa sensação. Ele ergueu os olhos e olhou por uma fresta na janela de pedra. Viu as chamas consumindo o palácio do governador no alto da colina. A cidade que ele conhecia estava morrendo. Ele observou a destruição como um geólogo observa um vulcão. Era um evento da natureza. Terrível, sim, mas inevitável. Ele não desperdiçou energia, desejando que fosse diferente. Ele secou as mãos em um pano de linho. Um novo ferido foi trazido. Um homem alto com uma flecha no ombro. Silas virou-se para a nova tarefa. Ele caminhou até a próxima mesa com o mesmo passo medido, a mesma respiração tranquila. Lá fora, o mundo ruía. Dentro de Silas, o silêncio permanecia intacto. Esta narrativa nos transporta para o conceito estoico da cidadela interior, o imperador Marco Aurélio, que passou grande parte de sua vida na fronteira de guerras brutais, escreveu em suas meditações: a mente, quando se recolhe em si mesma e se contenta, é uma fortaleza inexpugnável. Quem não viu isso é ignorante. Quem viu e não se refugia lá é um tolo. Silas, o cirurgião, é a personificação dessa ideia. O cerco de Aitelgard é uma metáfora para a nossa vida. Nós talvez não estejamos em uma guerra com espadas e catapultas, mas estamos sob o cerco constante de outras forças. A pressão do trabalho, a incerteza da economia, as notícias alarmantes, os conflitos familiares, o medo do futuro. O mundo exterior é barulhento, caótico e muitas vezes destrutivo. Se permitirmos que esse barulho entre sem filtro em nossa mente, nós nos tornamos como os assistentes de Silas, reativos, aterrorizados, incapazes de agir com precisão. Derrubamos a tocha quando mais precisamos de luz. A lição aqui não é sobre não sentir emoções. Silas sentia a tensão, ouvia o estrondo. A lição é sobre não dar assentimento a essas impressões. É sobre sentir o tremor do chão, mas não permitir que a sua mão trema. É a capacidade de criar um espaço, mesmo que seja um espaço de apenas um segundo, entre o que acontece lá fora e a sua reação aqui dentro. Nesse espaço reside a sua liberdade. Você não pode impedir que a torre caia lá fora, mas você é o comandante absoluto da guarnição da sua própria mente. Você decide se os portões do medo serão abertos ou se permanecerão fechados. Portanto, quando seu mundo parecer estar sob ataque, lembre-se do cirurgião. Não lute contra o caos externo. Em vez disso, volte-se para dentro. Tranque os portões da sua cidadela e foque apenas na tarefa que está diante de suas mãos, com a precisão de quem sabe que a verdadeira paz não é a ausência de guerra, mas a presença de ordem na alma. Se você chegou até aqui, não esqueça de seguir o canal e curtir o vídeo, para que você receba mais histórias como essa, para se inspirar no seu cotidiano.